Produzido por RS Play TV. Apresentado por Marco Marzola. Um programa com muita informação e com convidados que vão preencher o nosso momento. Programa Sintonize. Oferecimento Caluque Temperos. Tempera e facilita os seus melhores momentos. E Solutions MedSul. Cada vida, cada momento exige o melhor. Iniciando mais um Sintonize com você. Hoje nós vamos conversar sobre vários assuntos. Nós vamos conversar sobre comportamento humano, nós vamos conversar sobre saúde feminina, sobre saúde masculina e mais algumas coisas. Aqui comigo está a doutora Julie Zanrosso. Ela já esteve no Papo de Terapeuta e o papo foi tão bom que eu fiz questão de trazê-la aqui para o Sintonize com você. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito feliz em estar aqui com você de novo. É um prazer te receber. A recíproca é verdadeira. O Papo de Terapeuta me fez muito bem. Foi muito gostosa aquela conversa. Se fez bem para você, imagina para quem assistiu. E agora, com esse nosso novo programa, vai fazer melhor ainda. Amém, que assim seja. Eu pensei em conversar sobre um assunto não tão leve, que Bora nós lá. Estávamos conversando ali fora antes de entrar aqui para o estúdio. Essa semana houve um acidente, aliás, pelo que eu soube foi ontem ou anteontem, dia da gravação, né? Claro. O programa vai ao ar no dia 20, sábado que vem, mas o que acontece quando as pessoas fazem aquela bobagem, tá? Deu branco, tá? Para quem está nos assistindo, um acidente em um pulo de bungee jump, onde pessoas jogaram uma mulher da ponte e esqueceram de colocar a corda. Básico. O básico. Do mesmo jeito que acontece, às vezes, a gente vê notícia, pais esquecem os bebês dentro do carro, no sol. Sim, exatamente. O que acontece? Então, não é de hoje, mas hoje a gente tem esses eventos multiplicados. O nível de ansiedade que estamos chegando, o nível de autoexigência que estamos chegando no trabalho, mas não só, até nos nossos relacionamentos, está fazendo com que a gente perca aquele nosso estado de presença. E existem procedimentos básicos. Quando a gente vai falar de esportes radicais, a gente vai falar de algo que expõe a nossa vida em risco, né? Então, que tipo de risco você aceitaria correr para que a sua vida valesse a pena? Eu corri o risco da maternidade. E tem gente que escolhe o risco do... Acho que não é bungee jump, até tem um outro nomezinho, porque a menina, pelo que eu vi no vídeo, ela foi jogada, assim, né? Arremessada, enfim. E é de uma preocupação tamanha aquele vídeo, porque demonstra um descaso absoluto com o trabalho, com alguém que está fazendo um trabalho que expõe vidas humanas a risco. Sim. Então, eu sou médica, dentro dos hospitais a gente trabalha com segurança do paciente e sistemas de dupla checagem, às vezes tripla checagem. Cada vez mais a gente trabalha para que os processos sejam organizados de tal forma que a gente possa evitar ao máximo algum tipo de acidente ou de erro, porque dentro de um hospital um erro, por menor que seja, pode ser fatal. E aí você pega uma moça de 21 anos, linda, sem nenhuma comorbidade, a princípio, até onde se sabe, claro, e que queria se divertir. E que fez o que fez porque queria um momento de aventura. Buscando e não adrenalina. há demérito pela busca da adrenalina, muito pelo contrário. Mas a questão da segurança e do cuidado com a vida humana que vem falhando, e a gente tem que pensar onde que começa isso, esse descuido
e onde que a gente vai parar se a gente não começar a prestar atenção. Eu trabalhei durante muito tempo na aviação como piloto e nós fazemos o checklist. É uma lista de checagem onde normalmente o copiloto, o primeiro oficial, vai lendo item a item e o comandante vai checando, ou vice-versa. Um lê e o outro checa. Em aviões, helicópteros, onde se pilota sozinho, você vai lendo ali, vai fazendo item a item e checando. Claro, com janela, muitos e muitos anos de prática, aquilo está mais do que decorado e muitas vezes os pilotos começam a fazer de cabeça. Não tem problema nenhum desde que não aconteça algo durante a checagem. Às vezes está fazendo a checagem, uma mensagem de rádio, o passageiro chama alguma coisa, algo chama atenção, no voltar é comum pular algum item. Eu tinha por regra qualquer coisa recomeçar. Exato. Mas o que acontece fisiologicamente, a mente, por que a gente tem essa dispersão? Vai, não volta, esquece. Poxa vida, são momentos cruciais. Tem um artigo científico que chama A Mente que Vagueia é uma Mente Infeliz. Por quê? Porque se a gente não aprende a retomar o foco depois de uma distração, a gente tem maior probabilidade de incorrer em algum erro. E arrisco dizer que a gente vive o mundo das distrações. A gente sofre distração o tempo todo. Nós somos acionados a quaisquer momentos por quaisquer demandas que, às vezes, elas nem precisariam daquela urgência mencionada. Então, nesses casos, por exemplo, como o que você trouxe agora, da segurança aeronáutica, a gente está trabalhando com muitas vidas humanas simultaneamente, né? Sim. É um charuto no ar, como diz uma grande amiga. E aí, realmente, a gente não está trabalhando ali só com a saúde do piloto, que vai fazer a verificação particular da vida dele, porque, afinal de contas, ele vai estar neste avião, obviamente. Mas ele sabe do tamanho da responsabilidade que ele tem em relação àquelas vidas. E se ele não tiver essa responsabilidade, a consequência é danosa de um ponto, assim, de forma gigantesca. No cenário médico também. E o que acontece? A gente vai para uma outra área cerebral, a distração ela nos leva para uma outra área cerebral que perde aquele foco. Então, a gente modifica naquele instante as conexões cerebrais que estavam acontecendo, a gente redireciona elas para um outro local. E aí, a distração ela pode ser danosa, quando ela é algo que venha atrapalhar um procedimento, um processo que deveria exigir foco total, mas na medicina ela pode ser muito bem-vinda se a gente for utilizá-la em momentos em que a gente não tem poder analgésico, por exemplo, e tu vai propositalmente usar a distração como uma forma de manter o foco distraído daquela pessoa propositadamente para tu conseguir fazer um procedimento com menos dor. E a gente vê isso lindamente nos vídeos, tem vários vídeos na internet, enfim, com pediatras maravilhosos distraindo bebês e aplicando vacinas e o bebê nem sente, nem chora. Eu utilizo muito o método de distração, trazendo a saúde feminina, que é o meu chão, nas inserções de DIU, por exemplo, de dispositivo intrauterino. Por quê? Porque essa mente vagueando dela faz com que ela, não estando naquele momento presente, que aquele momento presente, naquele caso, acarreta medo, insegurança, medo da dor, medo de complicação, eu distraindo ela de forma organizada e proposital, eu consigo fazer o procedimento, ela não vê, a dor alivia. E isso tudo tem técnicas, né? Com certeza. Existe diferença entre homens e mulheres? Porque sabemos que mulheres são mais multifunção do que homem. Homem não consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Já mulheres, sim. Então, mas por mais que a mulher preste atenção em muitas coisas, toda vez que a gente se propõe a ser multitarefa, a gente não faz 100% nenhuma delas, mesmo sendo mulher. Então, sim, a mulher tem mais habilidade. Agora, me pede para fazer um exercício físico e mascar chicletes, por exemplo, não consigo. Não, tô brincando.
Mas, de fato, a mulher, ela tem isso e ela treina isso. E a mulher, querendo ou não, ela tem uma composição neuroendócrina, questão hormonal também, muito mais direcionada para o cuidado e para a atenção. E o homem, ele tem uma composição física, neuroendócrina, hormonal, muito mais voltado para a caça. E a gente mora, digamos, a gente habita um cérebro antigo, né? E no mundo moderno. Então, o nosso cérebro ainda é aquele de homens matando javali e de mulheres cuidando da cria nas cavernas. E esse direcionamento para a atenção faz com que o foco seja mais treinável no mundo feminino, digamos assim. Existe uma facilidade para isso. Mesmo sendo uma facilidade, as mulheres podem treinar para serem mais multifunções. E o homem treinando, é claro que consegue, mas mesmo assim não atinge o nível feminino. É isso? Olha, isso eu não posso garantir, Tá. porque vai depender de treinamento. O nosso cérebro, mesmo adulto, coisa que se imaginava que não, que só crianças teriam aprendizado cerebral. Não, já tem ciência sólida mostrando que a neuroplasticidade acontece em qualquer idade. Sim. Então, não, eu já tenho 70 anos, eu sempre fui assim, que para mim é uma das frases mais trágicas, né? Eu não tenho mais condições de mudar. Mentira. Treinando, o cérebro aprende, né? Então, claro que vai exigir, quem tem mais dificuldade, e tem mulheres que têm dificuldade também, Sim. né? A gente tem exercícios de treinamento para foco e o principal exercício é sempre presença. Eu bato muito nessa tecla. Para manter foco, tu tem que estar com os pés e a cabeça no mesmo ambiente. Você pode dar um exemplo, fazer um exercício rapidinho para quem está nos assistindo? Vamos lá. Então, imagine-se fazendo algo que é crucial na sua vida. E você está com uma mente muito dispersa. O primeiro exercício que eu gosto de sugerir que você faça é a respiração quadrada, que é a respiração mais fácil que a gente tem e não requer muito treinamento. Então, você inspira o ar em 2 segundos, segura em 2 segundos, expira em 2 e segura sem o ar em 2. Então, vamos fazer junto. Segura 2, solta em 2 e segura 2 sem puxar. O que acontece quando a gente faz essa respiração? A gente retoma o poder sobre o nosso pensamento. Então, não é sobre não deixar pensamentos intrusivos ou distrações entrarem. Não é sobre isso. É sobre aceitar que o pensamento chegou e respeitosamente convidá-lo a se retirar e retomar o foco naquela atividade, né? E com o passar do tempo, quando a gente vai aprendendo a aumentar o tempo de respiração, esse exercício fica melhor ainda. E sempre que a gente está muito nervoso e alguém diz calma, a vontade que dá é de voadora, né? Mas quando Nada pior do que ouvir calma. Isso! Para que tudo isso? Né? Sai dessa. Tipo, nossa, eu não pensei em sair dessa, né? Tava pensando em ficar assim para sempre. Tudo bem, isso passa. Não é nada. Isso! Não tá doendo. Nossa. E aí, se uma pessoa olha para ti e diz, respira. E ela já faz assim, e tu consegue ter aqueles 2, 3 segundos. Não, e é crucial Sim, o inspirar. A pessoa fala, respira porque ela traz a atenção e você se conecta com a pessoa e o nosso cérebro, ele recebe muito mais, mas, nossa, de longe, muito mais informação através dos olhos do que dos ouvidos. Então, se a gente enxerga o que a pessoa quer que a gente faça, tende a ter mais potência para a gente imitar, né, para a gente corresponder, do que se a pessoa só fala aquilo, né? Não, isso é muito importante. E é até instintivo, porque quando precisamos fazer algo que necessita muita atenção, muita concentração, é instintivo a gente respirar fundo. Sim, exatamente. E muitas vezes segurar a respiração. Vai fazer algo com a mão, às vezes algo delicado, a gente prende a respiração, para de respirar para fazer aquilo. Vou te dar um exemplo bem moderno. Fotografia. Tenta fotografar algo que você amou num ambiente escuro. Eu brinco, tem que fazer a apneia, que é essa parada da respiração. Porque se você se mexer um pouquinho, você perde o foco.
E você corrige qualquer coisa hoje em dia, menos o foco, né? Então, a própria fotografia já nos entrega isso, né? E a gente precisa de foco. E o que é o foco na fotografia, né? A gente chama de distância mínima focal. Você tem que ter uma distância mínima daquilo que você quer registrar para conseguir garantir aquele foco. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, as pessoas estão tão mergulhadas num determinado objetivo, elas estão tão mergulhadas em algum problema que elas estão vivenciando, que elas não conseguem se afastar minimamente daquilo para conseguir enxergar uma solução. Então, essa distância mínima focal é aquele distanciamento, aquela clareza de por que você quer aquilo, ou para que você está fazendo isso, ou a forma como eu estou fazendo isso, ela realmente vai me beneficiar? Ela realmente beneficia pessoas que eu gosto? Porque, às vezes, as pessoas não se perguntam por que elas estão fazendo determinadas coisas. Eu fico apavorada. Eu pergunto muito, mas por quê? O exercício dos porquês. Você vai ali 3, 4 porquês na mesma pergunta original. E a pessoa responde, tu vai mais a fundo, mais a fundo. A média de 4 a 5 porquês, a pessoa entende a raiz do desejo dela. Então, que desejo tinha aquela menina para fazer aquele salto, né, do início da nossa conversa, e nem ela se dar conta que estava sem a corda, porque não se vê ela gritando pela corda. Sim. Então, nem os instrutores e nem a menina se deram conta que estavam sem a corda. E isso é péssimo. É como se fosse um desligamento, sabe? Como se a gente se desligasse da realidade, em função de algo que a gente está perto demais, e isso perde clareza, perde foco, sabe? O entendimento de exatamente por que a gente faz aquilo que a gente faz, na minha opinião, ajuda muito como exercício de foco também. Muitas vezes, quando estamos focados em alguma coisa, trabalho manual, que eu faço bastante, às vezes é necessário dar um passo atrás para ver o panorama geral, para entender o que é necessário fazer. E isso é muito importante fazermos até nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Às vezes a gente precisa... não dá para dar um passo atrás nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, mas tentar imaginar aquela situação em outra pessoa. Exatamente. E aí, nesse exercício, a gente precisa entrar em um estado de suspensão de crenças. A gente tem que tentar abstrair os nossos julgamentos. E é difícil ser isento. Muito difícil. E esse é um exercício diário. Algumas pessoas me perguntam na área médica, e como professora, eu falo reiteradamente sobre a importância de tu entrar sem julgamento. Porque no momento em que você rotula, você aumenta o risco de reduzir... É um reducionismo sintomatológico, vamos dizer assim, porque você traz para o seu contexto de vida. E a bem da verdade, quando a gente vai imaginar outra pessoa vivenciando aquilo, a gente tem que imaginar aquela pessoa no contexto de vida dela. Porque, no teu lugar eu faria melhor, no meu lugar você não tem ideia de como é estar, né? Sim. Então, para você fazer melhor no meu lugar, você vem para o meu lugar e aí você executa. Porque fazer melhor do seu lugar o que eu faço é diferente de fazer melhor no meu lugar. Então, esse exercício é um exercício de empatia e não é cicatriz, como é que eu vou dizer assim? É um exercício diário. Ou a gente se propõe a pensar nisso e a exercitar. E é tipo um músculo, empatia, compaixão... É muscular. Quanto mais tu treina, mais forte fica, né? E a gente cai em armadilhas. Posso te citar um exemplo de uma armadilha da empatia? Por favor. O dia em que a pessoa mais empática se pergunta, tá, e agora? Eu ajudei todo mundo a vida toda e agora que eu preciso, ninguém me ajuda. Pronto, ali tu caiu na armadilha da empatia, né? A gente não... Empatia não é um exercício de... reciprocidade. É uma via de servir. É diferente, digamos assim. Não se faz pensando ou esperando a retribuição. Exatamente. Não é uma troca. Não necessariamente. Porque senão deixa de ser um exercício. Exatamente.
É como se fosse uma carga menor. Sabe quando você já está acostumado a carregar lá seus 50 quilos no bíceps? Nossa, imagina só. Que músculo treinado esse. Mas aí você volta para uma anilhazinha ali, para um pezinho de 2 quilos, né? Então, quanto mais a gente treina a empatia, menos a gente cai nessa armadilha do dia a dia de esperar que o outro haja de acordo. A gente não faz pelo outro, a gente faz pelo quanto isso nos faz bem. E o bem volta. Não necessariamente por aquela pessoa, inclusive. Sim, exatamente. Né? Aliás, dificilmente pela mesma pessoa. Exatamente. Dificilmente. Exatamente. Tem um... Andou passando aí pela internet há algum tempo uma pessoa que disse que estava numa fila de pedágio e pagou, né, o pedágio para o carro que estava atrás, e aí, num outro momento, ela estava em algum outro lugar, sem dinheiro, e quando viu, alguém pagou a conta dela, né? A gente tem que essas historinhas, né? A gente tem que quebrar o elo, né, dessa repetição, assim. Desde muito jovem, assim, eu sempre gostei muito de ler sobre filosofia humana e comportamento humano. E quando a gente pensa nessa questão de elo, tem uma frase que eu adoro, assim, uma pergunta, na verdade. Onde que uma corrente arrebenta? Onde que ela quebra? No elo mais forte ou no elo mais fraco? Sempre no elo mais fraco. Ela quebra no elo mais fraco. Então, por exemplo, negócios, quando as pessoas falam de negócios, não, tu não entende nada de negócios, tu só lida com pessoas. Oi, né? Basicamente, o relacionamento interpessoal é o elo mais frágil de qualquer organização. Então, quanto mais fortificado fica esse elo, menor o risco de ele quebrar. E é sobre isso. Então, as nossas escolhas diárias, elas têm que ser baseadas naquilo que a gente acredita que é um valor positivo para a nossa vida. E aí a gente ou fortalece ou enfraquece os nossos elos. E depois a gente, às vezes, fica se questionando, nossa, mas por que isso? De onde surgiu? São condutas, atitudes de pequenas a grandes que a gente vai reiteradamente repetindo até enfraquecer o elo a ponto de ele se quebrar sozinho, né? Sim. Porque em qualquer situação em que nós estamos envolvidos, nós somos normalmente o elo mais frágil. Porque não sei se existe algo mais complicado do que a mente humana, do que lidar com pessoas. É muito difícil. É muito difícil. É a máquina mais complexa que existe no universo conhecido por nós. Sim. E a mais fantástica também. Sim, o corpo humano é maravilhoso. É maravilhoso. Quando eu penso na especialidade médica que eu escolhi, a gineco-obstetrícia, mas de forma especial a obstetrícia, e a gente sabe que gravidez não é doença, mas é um estado suprafisiológico. Então, a gente tem um trabalho do sistema cardiológico, do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, do sistema neurológico, todo do sistema imune, funcionando a favor de uma nova vida e colocando aquela mulher num estado suprafisiológico que talvez a gente pudesse ver como superexpor uma máquina durante 9 meses a um trabalho que é... Eu não gosto de quantificar isso, mas um trabalho que vai muito além do habitual que ela faz rotineiramente, vamos dizer assim. Sim. E no final das contas, ela gera uma vida nova e volta a funcionar com o que era o habitual dela? Não sabemos ainda. De repente. Cenas dos próximos capítulos. Mas há muito estudo aí hoje sobre microquimerismo e a possibilidade de permanecerem células, né, dentro dessa mulher. E aí você imagina, na comprovação disso, desse fato, e já sabendo de tudo que se modifica na massa cinzenta de uma mãe em relação a mulheres não mães. Muda. Você imagina o que é o poder da mente, considerando que a mente é o que o cérebro faz, vamos dizer assim, neurocientificamente falando. Você imagina a quantidade de aprendizado que a gente ainda tem para descobrir? É muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Né? É sensacional, é uma Sim. máquina incrível, incrível. Sim, porque a mulher, quando está gestando,
ela não está só carregando um bebê. Através dela está se formando um bebê. É muito mais do que simplesmente carregar, não é um apêndice. É muito mais. E a transformação da mulher na parte hormonal, na parte cerebral, é muito grande. Muito. Muito. Grande. A mulher muda durante a gravidez e depois do parto. A mulher muda. Sim. Ela é muito mais forte, ela é muito mais resiliente, ela tem mais atenção. Exato. Muda a audição. A gente amplia os sentidos. Sim. Uhum. A gente amplia sentidos, a gente reconfigura as nossas liberações hormonais, né? A gente modifica o nosso corpo do ponto de vista bioquímico de forma tão intensa que é muito difícil acreditar que a mente vai permanecer a mesma. Sim, a mulher ouvindo um choro de bebê antes de ser mãe e depois, muda a atitude dela. E um homem responde diferente a um choro de bebê do que uma mulher. Sim, e hoje já se sabe, ainda bem que estão estudando homens nessa questão da parentalidade também, estão trazendo mais para perto, né? Mais para dentro do conhecimento da paternidade, essa questão do homem também, da paternagem, assim, no sentido de que também existem trocas bioquímicas Sim. e neuroendócrinas ali no cérebro masculino depois que ele se torna pai. Não é tão intenso e nem se esperaria que fosse, mas existem sim. E quanto mais o homem se permite experimentar essas sensações e vivê-las e aceitar que isso está acontecendo com ele, mais ele tende a ter uma construção positiva em relação ao filho, à filha, enfim. Eu me percebi diferente, eu percebi alterações em mim um pouco durante a gravidez, mas ali para o final da gravidez, curtindo um barrigão, mas depois que meu filho nasceu, aí sim eu senti uma diferença maior. É essa a relação mesmo? É por aí que acontece? É por aí. Tem uma relação também de o homem ter esse quadro, que não quero ir muito por um lado místico, mas sim, essa questão de o homem precisar mais da visualização. Do estímulo visual, do tato, né? Então a mulher consegue concentrar mais imaginação, vamos dizer assim. Então já o feto, ela não está vendo, mas ela já começa a sentir dentro dela algo se modificando. Claro. O que, de fato, demora mais para acontecer com o homem. Então, é completamente plausível que exista esse gap, né? Tanto quanto é muito importante, agora eu vou entrar aqui numa pauta bacana sobre isso, e é muito importante que se fale sobre isso, que é essa romantização do pós-parto imediato em relação a uma nova vida que a gente vem gerando e a um amor imediato pelo nosso filho. Porque o cérebro está vivendo um momento bombástico químico. Então, a exigência de que essa mãe ame imediatamente aquele ser que mudou todo o corpo dela, mudou toda a vida dela, mudou todas as escolhas dela, de uma mulher que agora pode estar exausta e com dor, é muito injusto. É inglório. É lindo que algumas mulheres sintam esse amor intenso e imediato, mas eventualmente não é assim. E aí no início tudo que tu consegue fazer é proteger a tua cria. Tu consegue dar o banho, tu consegue proteger, consegue deixar ninguém fazer mal, mas você não olha e diz assim, meu Deus, como eu te amo. E tá tudo bem. E depois, progressivamente, tu vai evoluindo e vai se conectando a um ponto em que você se sente seguro. E obviamente eu não tô falando de casos de psicose puerperal que expõe o bebê a risco, né? Por favor. Mas, assim, é muito importante que a gente entenda que esses processos mentais, essas emoções, elas surgem gradativamente. E aí, de novo, olha a perfeição que é o nosso corpo. A ocitocina que ejeta o leite para que a mãe amamente é o mesmo hormônio que gera vínculo interpessoal. Então, se a gente for medir nossos níveis de ocitocina agora, eu tenho certeza que eles vão estar lá em cima, porque a gente está em um ambiente de muita confiança. E essa troca, essa liberação aumentada de ocitocina produz vínculos interpessoais mais fortes. Então, vincula muito fortemente aquela mãe e aquele bebê. Então, o amamentar também, ele vai muito além da nutrição do corpo do bebê. Mas acaba também gerando esse vínculo que é fundamental para que a gente possa
proteger ali o bebezinho humano, né? E existe liberação de ocitocina num bebê enquanto ele está mamando também ou só na mãe? E agora, você me pegou? Vou te dever essa resposta. Porque eu fiquei curioso, vou pesquisar. Vou pesquisar também. Vamos Porque fazer essa troca seria depois. interessante. É verdade. Mas outra coisa, tá? Pessoal, nós não sabíamos sobre o que íamos conversar quando a gente iniciou a gravação, tá? Olha onde a gente está. É uma delícia o papo aqui. Um pai, tá? Ele costuma ser protetor da mãe e do filho. Alguns pais sentem um pouco de repulsa. Isso. Bebê dá trabalho, chora, incomoda, e tá tudo bem, porque cada pessoa é única, cada vida é única, a gente não pode julgar ou exigir um comportamento. As mães, muitas sentem aquele amor fenomenal, outras simplesmente o desejo e a necessidade de cuidado. Só que existem mães, e cada vez uma quantidade maior, que entram em depressão pós-parto. Uhum. E está tudo bem. O problema é quando elas não buscam ajuda. Quando elas tentam suprimir isso e se recriminam por isso. Isso, esse é o ponto-chave. O que a gente pode fazer para ajudar essas mães? Primeira coisa que a gente faz, né? A gente considera ali que os primeiros 10 a 12 dias a gente tem esse período de maior emocionalidade, vamos dizer assim. Então a mãe fica mais chorosa, até por privação de sono. Tanto para o pai quanto para a mãe. De forma especial Imagina a mãe, a privação de sono com um bebê de alguns dias? Não, imagina, não tem. E eu também costumo brincar que o trabalho de parto, ele deveria ser remunerado, porque se existe um trabalho que é doloroso, é o trabalho de parto. Enfim, de quaisquer formas, aqueles primeiros dias a gente passa por um período que é sabidamente mais emotivo. Depois desse período, se ocorre a persistência dos sintomas, então, de dificuldade de vínculo com o filho, de choro, de necessidade, de vontade, assim, de isolamento, sabe? A dificuldade de se relacionar, de pedir ajuda. Às vezes, a gente começa a perceber que a paciente já não se cuida, ela já não mantém o autocuidado. Então, são pequenos sinais que vão nos dando dicas de que aquela paciente pode, sim, estar entrando numa depressão pós-parto. E a primeira coisa é não julgar. Porque foi o que eu disse antes, a gente reduz o sintoma de alguém, né? Quando uma mãe diz para você, uma recém-parida, como eu chamo, uma mãe recém-parida, porque nasce a mãe, nasce o bebê, nasce a mãe. Sim. Né? Uma mãe recém-parida, ela tem demandas e necessidades que vão muito além de como ela era antes, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente diz isso é normal e isso vai passar, ela pode ficar tempo demais acreditando nisso e no momento em que ela só vai procurar ajuda no momento em que ela não consegue mais. E aí, às vezes, tem que internar, tem que medicar, dependendo da medicação que vai precisar ser utilizada, ela não vai mais conseguir amamentar, e aí entra muita culpa social, né? A gente coloca sobre a mulher uma responsabilidade grande demais para um período vulnerável demais. O pós-parto é um dos períodos mais vulneráveis da vida da mulher. Né? A menopausa hoje é mais estudada e mais comentada, né, do que o pós-parto, e são 2 períodos de extrema vulnerabilidade, vamos dizer assim, de exposição emocional. E se a gente acolhe aquela mulher, ao invés de julgá-la, a gente diz, o que te faria bem hoje, por exemplo? Então, uma dica, agora eu vou falar olhando nos olhos de vocês que estiverem me escutando. Quando você for visitar uma mãe, você olha para ela e pergunta, o que eu poderia fazer por você hoje que ia te fazer sentir bem? Porque às vezes é só lavar 2, 3 copos de louça. Às vezes cuida do meu filho 30 minutos para eu tomar um banho quente. Só olha para ele 30 minutos para eu tomar um banho mais relaxante, sem que eu tenha que pôr meu filho dentro do box do banheiro para poder, ou dentro do banheiro para poder tomar banho, né? Então, às vezes, o olhar mais atento a pequenos sinais já ajuda muito, mesmo que não seja um profissional, né? E às vezes
os pais, os companheiros, não notam esses sinais e acabam até cobrando mais ainda das mães, que estão realmente sem forças para elas, sem forças para os bebês, né? Isso, e a demanda de um bebê humano, e eu insisto em bebê humano agora falando em biologia, né? Imagina que agora, hoje, nasce exatamente ao mesmo tempo um leãozinho e um bebê humano. Exatamente no mesmo dia, no mesmo horário. Um ali na floresta, um ali no hospital. Se tu largar esse leãozinho, ele logo se vira, aprende ali a se alimentar e a mãe fica por perto para proteger de outras, digamos... do ataque de algum outro bicho, animal, né? Mas o bichinho vai se virando. O bebê humano, se a mãe larga, ele morre imediatamente, logo, muito rápido, né? Então, o bebê humano, ele é o bebê mais vulnerável que existe. Ele é o filhote mamífero mais vulnerável. Mas, em compensação, é o único que tem capacidade cerebral de se transformar no... de chegar no topo da pirâmide, né? Da pirâmide ali alimentar, né? Então, como que o bebê mais frágil da natureza chega no topo da cadeia alimentar? É uma transformação muito grande. É sensacional. E quem que faz esse processo acontecer da melhor maneira possível? Os humanos que se relacionam com esse bebê. Então, o nosso papel diante de uma mãe recém-parida ou diante de um bebê humano é transformar este ser humano no melhor que ele pode ser. E se a gente tem, eu digo isso sempre, se a gente tem uma capacidade infinita de ser bom, por que que a gente escolhe ser mal? Que tipo de benefício que existe em você julgar ou escolher daqui a pouco, né? Minimizar os sentimentos, as emoções, ou seja como for, as dores dessa mãe, né? Não faz sentido. E só quem já passou por depressão sabe o que é. Porque é comum as outras pessoas, levanta dessa cama, vai tomar um sol, faz alguma coisa, vai tomar um banho. Isso. A pessoa em depressão não tem força nem para respirar, não consegue respirar fundo. E ainda escuta alguém fazendo cobrança, esse tipo, é muito difícil. E a gente precisa lembrar e enfatizar que nós temos os melhores pais que nós pudemos ter. Exatamente. Perfeitos? Nós não somos filhos perfeitos, não somos as melhores mães que os nossos filhos gostaríamos que fossem, os melhores pais. O que nós precisamos é compreender e aceitar que os nossos pais fazem o melhor que está ao alcance deles para nós. E nós fazemos o nosso máximo para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos companheiros. Ninguém é perfeito. Não. E só que a cobrança é como se fosse. Né? Exato. Exatamente. Você simplificou muito bem, assim, uma questão que é de assim, uma gigantesca importância. É isso, nós somos cobrados socialmente a exercer uma perfeição e assim, cada vez mais, com mais clareza, eu enxergo o quanto os homens também são cobrados nesse sentido, só Sim. que num sentido, não é o mesmo sentido da mulher. Então, ela é muito cobrada. Socialmente, a gente tem muitas travas ainda, mas não é competindo com homens ou mulheres competindo entre si que a gente vai melhorar. A gente só vai melhorar essas questões no momento que a gente olhar para outra pessoa e entender que aquela pessoa está vivenciando e experienciando a vida dela de um modo diferente do nosso. Então, eu não posso ver com os teus olhos, eu só posso ver com os meus. E eu só posso ver a partir da vivência que eu tive. Então, quando a gente vai atender uma pessoa que está muito debilitada, às vezes, a gente precisa ter a lembrança de que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. E o que eu quero dizer com isso? A escuta ativa faz com que a própria paciente, verbalizando o que ela está sentindo, própria amiga, próprio familiar, vamos aqui sair do consultório, né? Quando você dá a oportunidade de uma escuta ativa, aquela pessoa se escuta. E quando a gente se escuta,
A gente recebe é a mesma informação do pensamento, só que por outra via. A gente para de ruminar, entra por uma via diferente cerebral, isso até fisiologicamente falando, e a gente começa a ter esse distanciamento. Lembra que eu falei da distância focal mínima? Você se distancia um pouquinho do seu problema, porque você se acalma, se tranquiliza, e você consegue ver o tamanho que ele tem. E às vezes ele é menor do que a gente está sentindo por dentro. Mas se você não se dá a oportunidade de se escutar, de escutar o que o seu coração está dizendo, de escutar o que a sua mente vem reiteradamente ali, insistindo para que você preste atenção, preste atenção. Eu não acredito em coincidências, adoro muito mais Jung falando de sincronicidades, né? Então, presta atenção no que a vida está tentando te dizer, de forma consistente, porque é muito provável que o universo todo esteja conspirando a seu favor e que você não esteja se dando oportunidade de melhorar. Às vezes, como no Pequeno Príncipe, qual a coisa mais corajosa que você já disse? Me ajuda. Às vezes é a coragem de dizer, me ajuda. E coragem também no sentido de conseguir ter a clareza de para quem pedir essa ajuda. Infelizmente, muitas pessoas pedem ajuda em um tanque de tubarões e a gente não sangra em tanque de tubarões, né? E acaba que, ao invés de ser ajudada, ela é mais julgada do que ela já vinha se sentindo antes. Mas aos pouquinhos a gente vai sentindo confiança, essa ocitocina trocada, a gente vai ampliando nossas conexões humanas e aí a gente vai percebendo onde a gente pode depositar, em que ouvido a gente pode depositar esses sentimentos que são tão relevantes e que estão nos levando a uma queda de vida, não é só queda de performance, né? Porque não é só entrega de meta de trabalho, né? Então é uma queda de qualidade de vida. E por onde a gente começa? Porque você deu o exemplo do banho, né? Às vezes, para uma pessoa em depressão, ela sair da cama e naquele dia ela tomar um banho, foi naquele dia o maior passo que ela podia ter dado. E no momento em que você vê isso, você não diz, tá, só o banho? Não, você diz, você tomou um banho. Como isso deve ter te feito muito bem. Vamos fazer de novo isso amanhã? E se no dia seguinte ela tomar um banho, e de repente ela vai querer comer. E aí ela vai tomar banho e vai comer, e aí em 3, 4 dias ela tá arrumando a cama às vezes. E pronto, é assim. Não adianta a gente querer que uma pessoa em um estado... assim, que existe uma mudança química muito grande, que ela melhore do dia para a noite como se aquilo tivesse começado do dia para a noite. É uma Às vezes demora anos, é um processo muito lento para a pessoa entrar numa depressão, para sair também não é de uma hora para outra. Exato. Muitas vezes não é indo em 1, 2 consultas, querendo que o terapeuta, que o psicólogo, o psiquiatra conserte a sua vida, não é tomando uma semana de remédio e falando se remédio não me curou. É um processo. É um processo. É um processo e não é fácil e nem rápido. Mas tem uma coisa que é fácil e rápido. O pessoal pode entrar em contato através dos telefone ou Instagram que está na tela e pedir para entrar no grupo VIP do Sintonize com você. E ali vão receber dicas práticas, algumas coisas exclusivas e pode mandar também dúvidas, fazer sugestões, interagir com muita gente. É uma dica muito boa. Que canal, hein? É maravilhoso. Mas tem uma coisa que eu gostaria de colocar aqui. Antigamente se dizia que o médico, né, o profissional de saúde não podia ter empatia, ele tinha que parar na simpatia. Ele não podia se conectar com o paciente. Hoje já se sabe exatamente o contrário. Alguns médicos, alguns profissionais ainda veem aquilo só como um trabalho profissional e tentam se manter totalmente isentos. Mas quando a gente se conecta com a pessoa, a entrega é muito maior e é muito mais satisfatório para as duas partes. Sem nenhuma dúvida. E lhe digo mais, no final de uma consulta minha bem-sucedida, não é sobre como a paciente se sente em relação a mim. É como ela se sente em relação a ela.
Essa conexão, ela precisa ter com ela. Se ela não se conecta comigo, ela não traz toda a verdade dela e eu não consigo fazer ela se reconectar com ela. Então, o nosso trabalho, quando a gente trabalha com questões de saúde de outra pessoa, é fazer com que ela, o próprio indivíduo, entenda a importância, a graça, a delícia que é estar vivo e queira lutar pela sua própria vida. A nossa obrigação é a gente cuidar da nossa. Sim. Né? Então, não existe risco em se conectar. Né? Existe o risco de nos emocionarmos e de termos um trabalho satisfatório e de dormirmos em paz. É esse o nosso risco, né? A gente não muda nada que a gente não se importe. A gente só é capaz de mudar coisas com as quais a gente se importa. E se você não se importa com a vida que está diante de você, você não é um bom profissional da saúde. Definitivamente. Acontece algumas vezes, né? Eu ali no consultório trabalhando e a emoção é tão grande que eu abraço e choro junto, porque é uma satisfação pessoal enorme, porque nós estamos vendo a superação de algo extremamente complicado, extremamente difícil, e a gente está fazendo parte daquilo, e a pessoa se conecta com a gente. Uhum. Eu acho que, para mim, a minha maior satisfação é quando eu falo para o paciente, terminamos. Isso. Era isso, deu? Isso. Né? Você sabe que essa virada de chave no meu processo terapêutico foi muito bonito, porque foi um dia que eu pensei, eu ia fazer determinada coisa e eu pensei, como que eu vou explicar isso para minha psicóloga, né? Eu falei, não dá, ela não vai aceitar, eu não aceito contar que eu fiz isso, não vou fazer. Então superou aquela questão de não posso contar isso para minha mãe, ficou, né, essa questão de não posso contar isso para minha psicóloga, eu digo, já sei o que é para fazer. Então a gente começa a experimentar de maneira espontânea a cura. E nessa hora a gente tem que começar a valorizar cada pequena conquista nossa até o momento em que a gente diz, meu Deus, deu certo. Né? Porque nós damos muita atenção e nós guardamos na memória muito mais as nossas dores, os nossos fracassos do que as nossas vitórias. Por que que a gente lembra muito dos momentos mais difíceis? E, claro, a gente passa por momentos maravilhosos, de muita alegria, felicidade, mas a gente não guarda tanto assim esses momentos na memória. Vamos lá pensar fisiologicamente. O cérebro, a função do cérebro humano é manter a gente vivo. Sim. 24 horas por dia, 7 dias por semana, então é sobrevivência. O cérebro não está nem aí para a qualidade de vida, ele quer que você esteja vivo. E gastando pouca energia. De preferência, né? Então, o que acontece? A gente, antigamente, vamos lá para os primatas lá da África subsaariana, os nossos 10 mil humanoides lá, dos quais descendemos todos, então, de alguma forma, estamos todos ligados e conectados. O que sobreviveu, o que se tornou, a gente só se tornou a espécie dominante do planeta porque a gente estava prestando atenção no leão que queria nos matar. E a gente traz esse cérebro primitivo para um mundo em que não tem um leão que quer nos matar. E, digamos assim, aqui, quando a gente vai considerar áreas urbanas muito povoadas e de maiores riscos, por exemplo, de assaltos, coisas assim, a gente aciona a nossa amígdala, a gente aciona o centro do medo e dá luta ou fuga. E a gente começa a liberar esses hormônios. De certa forma, o nosso cérebro está o tempo todo nos lembrando que alguma coisa pode querer nos matar. E aí ele não deixa a gente curtir, né? E essa dicotomia que existe, na verdade só existem duas formas de movimentar um ser humano. Ou ele vai fugir da dor, ou ele vai buscar o prazer. E a gente faz as duas coisas o tempo todo, de alguma forma, mas todos nós temos algo dentre esses dois que chama mais atenção. Então, uma pessoa que foge muito da dor, ela vai ter um mecanismo, inclusive de compra, de tudo, de todo um modo, um estilo de vida, um jeito de ver o mundo sempre mais ameaçador. Uma pessoa que busca o prazer, ela também vai, né,
vai fugir da dor. Mas, digamos, alguém que vive pela busca do prazer, ela enxerga o mundo com mais possibilidades de sentir prazer, porque o tempo todo ela está buscando essa informação no meio externo. A pessoa que vive para fugir da dor, do outro lado, ela está o tempo todo olhando coisas que podem vir a machucá-la. E isso, digamos, como um traço de personalidade, é muito difícil de modificar, mas o comportamento é treinável. Então, é mais difícil a gente mudar a personalidade. A gente tende a ser assim. Eu tendo a ser mais uma pessoa que foge da dor, tá? Tenho minhas anteninhas de vinil aqui ligadas, tá? Assim, avaliando riscos e ameaças constantemente. Beleza. Só que conscientemente o meu comportamento escolhe se divertir de vez em quando, buscar essa sensação do prazer e viver essa liberação de dopamina, viver essa sensação gostosa e tentar multiplicar e baixar a guarda, como eu digo, né? A gente às vezes está sempre com a guarda alta e acaba não enxergando que no mundo, às vezes, coisas pequenas podem ter um valor bem legal para a saúde cerebral, para a saúde mental. Num processo, eu estou dizendo isso sempre considerando antes do adoecimento, né? Sim. Não estou eu aqui fazendo exatamente o que eu acabei de dizer para não fazer com uma pessoa com depressão grave, né? Por favor. Aproveitando ali o gancho que você falou, tá? Mudança de comportamento. Uhum. Uma pessoa que procrastina. Uhum. Todos procrastinamos em diferentes níveis, mas todo mundo procrastina. Eu digo que se a gente precisa arrumar o armário e pensar assim, eu preciso arrumar o armário, ninguém vai querer arrumar. Algumas pessoas arrumam, mas... Exceção. Pensa, eu preciso arrumar uma gaveta. Hoje você arruma uma gaveta, amanhã você arruma a segunda. Depois de amanhã você vai arrumar 2, 3. Quando você perceber, o armário está arrumado. Agora, não pode a gente querer se cobrar e se exigir arrumar o armário de uma vez. Porque aí é a água, é o banheiro, é o passarinho, é a janela, é a televisão, é qualquer coisa, menos arrumar. Então, é treinável essa mudança de comportamento para a gente fugir. Inclusive, são técnicas, né? Sim, todo comportamento é treinável, para o bem e para o mal. O nosso cérebro adora repetir coisas. Na verdade, as pessoas falam dos algoritmos de redes sociais, algoritmo do YouTube, algoritmo do Instagram, algoritmo do TikTok, e condenam os algoritmos como se eles não imitassem o que a gente faz a vida inteira, né? A bem da verdade, o que eles fazem? A mesma coisa que o nosso cérebro faz. Quanto mais você repete, mais ele te entrega. Então, você acha que eu não vejo uma grávida em todo lugar que eu vou? Todo, não importa onde eu esteja, eu vou ver uma grávida. Claro, porque o meu radar está direcionado, eu sou acostumada com esse mundo, né? Então, a gente passa a colocar a nossa atenção naquilo que a gente quer modificar. E a gente pode treinar o nosso comportamento para o bem e para o mal. Então, tudo aquilo que a gente faz de forma repetida e consistente, a gente fica bom, para o bem e para o mal. Então, a questão de dar desculpas também é treino. E você pode ficar muito bom em fazer isso. Muito bom em fazer isso. E elas vão ficando cada vez mais refinadas, inclusive. E o problema não é dar desculpa para outras pessoas no que diz respeito à procrastinação. O problema é você chegar lá na frente e você olhar para trás e dizer que você deu desculpa para si mesmo. Porque quando a paciente me diz assim, não, eu vou mudar. Eu sempre falo, olha, daqui até o seu eu vou mudar. Eu vou fazer, eu posso fazer por nós duas. Mas eu juro que se eu tomar água por nós duas, o meu rim vai ficar bom, o seu não. Então, a gente entra também... Quando a gente fala de procrastinação, a gente também entra em questões de personalidade, primeiro. Tem personalidades que são mais procrastinadoras. E aí, a gente tem 2 tipos principais de procrastinação. Eu acho muito importante fazer essa diferenciação. Existem pessoas que procrastinam por perfeccionismo, por alto grau de neuroticismo. Então, a pessoa não entrega enquanto aquele trabalho não estiver próximo do perfeito. Então, ela não está procrastinando fazer o trabalho. Só que enquanto ela não executar de forma perfeita, ela não entrega. E existe outro tipo de procrastinador, que é aquele procrastinador menos consciencioso. Então, ele se importa menos com o caos, ele se importa menos com a bagunça, com a desordem do armário. E ele olha para aquela desordem e ele segue vivendo.
Então ele procrastina porque para ele aquela desordem não faz diferença. Aí quando você junta, e você imagine, né? Você juntar no mesmo lar um perfeccionista com um pouco consciencioso. É guerra, entendeu? É Chernobyl ali. Por quê? Porque o perfeccionista vai querer aquele armário arrumado e o procrastinador, que é pouco consciencioso, vai dizer que aquele armário arrumado não vai fazer a menor diferença na vida dele. E, eventualmente, não vai fazer. Então, de novo, quando a gente decide que comportamento a gente quer mudar, a gente tem que entender em que momento da vida a gente está, qual é o nosso ponto A, e em que momento da vida a gente quer chegar. Então, onde tu quer ir? Para onde tu quer ir? Tem mentoradas, assim, tá? Que me dizem assim, mas eu não sei para onde eu quero ir. Eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu não sei que trabalho eu quero desempenhar. Aí eu pergunto, tu sabe a mulher que tu quer ser? Porque essa resposta é mais fácil. E geralmente, quando eu pergunto isso, mais fácil. A pergunta é mais fácil. Mas muitas delas me olham surpresas, assim, poxa, mas a mulher que tu quer se tornar, tu tem que saber. Quem é essa mulher? Quem é uma mulher que tu admiraria? Fecha os olhos e imagina, descreve ela para mim. Essa é a pessoa, essa é a luta. É sobre quem tu quer ser. E aí, depois disso, o resto vem. O resto vai acontecendo progressivamente. Eu tô aqui, taquilálica, conversando contigo naturalmente. E se você avaliar meus traços de personalidade, eu sou muito introvertida. Relações sociais, conversas sociais me esgotam, sabe? E, no entanto, eu amo elas. Então, o que eu faço? Eu adapto o meu comportamento para um traço de personalidade que vai contra aquilo que eu gostaria de ser. Então, mas ninguém muda a personalidade. Não, verdade, é muito difícil mudar a personalidade. Personalidade não é uma sentença, mas comportamento a gente muda. Então você aceita, ok, eu tenho esse traço, eu sei que eu sou perfeccionista, eu sei que eu estou procrastinando. Essa conduta está melhorando a tua vida ou está piorando a tua vida? Está piorando. Tu quer piorar ainda mais ou tu quer começar a melhorar? Porque às vezes não é sobre chegar no ponto B e ser aquela pessoa lá dos sonhos. Às vezes é sair do ponto A. É o passo 1, é o primeiro banho. É o primeiro prato de refeição que uma pessoa faz fora do quarto, na mesa, sentada na mesa. Que essa é a grande mudança. Exato. É o sair da inércia. Perfeito, exatamente. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. E não é que passou voando mais uma vez? É terrível. Tem alguém ali atrás que acelera o relógio. Só pode ser, só pode ser. Julie, um recado para quem está nos assistindo. Quem gostaria de te contatar, quem gostaria de te contratar? Adoro contratinhos, mais que contatinhos. Acessa lá, @doutora Julie Zanrosso no Instagram, que vai ser um prazer tê-los comigo. Obrigado. Eu adorei esse nosso segundo papo e logo, logo vamos marcar mais um, porque o assunto não acaba. Adorei. Até o próximo Sintonize com você. Produzido por RS Play TV. Apresentado por Marco Marzola. Um programa com muita informação e com convidados que vão preencher o nosso momento. Programa Sintonize. Oferecimento Caluque Temperos. Tempera e facilita os seus melhores momentos. E Solutions MedSul. Cada vida, cada momento exige o melhor.